Oh, Gálatas sem juízo! Quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela. Gálatas 3, 1, 2. Não saia daí, volte já. Olá, saudações, amados irmãos e amigos, saudações, povo de Deus. Eu sou o Tanda Antônio, o pescador de homens. Amados irmãos, estamos de volta hoje pela graça e misericórdia de Deus para mais um momento devocional, de maneira a estarmos cada vez mais próximos do nosso Deus. Amados irmãos, hoje o nosso tema, o nosso assunto de conversa aqui hoje no nosso momento devocional será ou é a fé em Cristo Jesus supera a lei. A fé em Cristo supera a lei. Gálatas capítulo 3. Amados irmãos, é sobre isso que iremos falar aqui hoje, que Cristo supera a lei, ou a fé em Cristo é superior à lei de Moisés. Aleluia. Amados irmãos, antes de nós começarmos a falar sobre a nossa mensagem de hoje, sobre o assunto de hoje, vamos na palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 3, a partir do verso 15 até o verso 25. Vamos ler esta passagem para esclarecermos aqui esta questão da lei e da fé, ou melhor, da lei e da graça. Vamos esclarecer aqui este assunto. Amados irmãos, os judeus não compreenderam o papel da lei. Não compreenderam o papel da lei, pois eles achavam que podiam guardá-la por seus próprios esforços, pela sua própria força. Eles achavam que podiam guardar a lei. E também pensavam que por guardar a lei, por guardá-la, eles teriam méritos para a salvação. Teriam méritos para a salvação. Infelizmente, ainda nós, nos dias de hoje, encontramos muitos cristãos, muitas pessoas presas no legalismo. Presas no legalismo. Vamos agora então ler a palavra, Gálatas 3, 15, 25. Nos diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Este é o Paulo a dizer aos irmãos da igreja de Gálatas. A carta que ele fez, a carta que ele dirigiu aos irmãos da igreja de Gálatas. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa,
e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e à sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. O que quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei que foi dada 430 anos depois não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ela dá já não depende da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Então, por que a lei foi dada? Por que foi dada a lei? Conforme está escrito. Por que foi dada a lei? A lei foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos e um homem serviu de intermediário, Moisés. Não está escrito Moisés aqui, mas sabemos que Moisés serviu de intermediário. O verso 20. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa. E Deus é um só. Deus é um só. O cristianismo é uma religião que tem Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. No entanto, o cristianismo não é uma religião politeísta. O cristianismo não é uma religião politeísta. O nosso Deus é um só. É um só. Três identidades, mas o nosso Deus é um só. Continuando, o verso 21. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Mas será que a lei é má? Não, a lei não é má. A lei é divina, a lei foi dada por Deus. Um anjo trouxe e um homem serviu de intermediário. A lei é divina, a lei não é má. Mas o problema é que quando não havia lei, o pecado estava morto.
Quando não havia lei, o pecado estava morto e nós vivemos. Mas quando vem a lei, o pecado passou a viver, o pecado passou a reinar. Então, o pecado aproveitou-se da lei para viver. Para viver. Porque a lei veio nos mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. Amados irmãos, vamos agora ouvir uma outra pregação do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Gálatas. Peço desculpa, aos irmãos da igreja de Romanos. Mais para frente, nós vamos ouvir esta pregação do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Romanos. Muito bem, amados irmãos, a lei, ele nos mostra o ideal de Deus. A lei nos mostra o ideal de Deus para a nossa conduta, para a conduta da humanidade, para a conduta humana. No Novo Testamento, amados irmãos, quando Jesus começou o seu ministério, ele usava muito da comparação, usava muito de parábolas para ensinar o povo, E eu, de todas as parábolas que já li, que já consegui ler até hoje, eu percebi num pormenor. Percebi num pormenor que das parábolas que eu já li, o que eu percebi é que em um dado momento havia sempre um doutor da lei, um mestre da lei, do partido, ou um homem do partido dos fariseus, que era fluente na lei, que sempre que Jesus lhe fazia uma pergunta, de acordo com a lei, eles, teoricamente, Jesus sempre dizia, respondeste bem. Respondia os fariseus, os doutores da lei, sempre que Jesus fazia uma pergunta, ou eles faziam uma pergunta para questionar, para pôr em causa os ensinamentos de Jesus, de acordo com aquilo que está escrito na lei, eles mostraram sempre que sabiam da lei. Teoricamente, a lei, nota 10. Dá para falar da lei, nota 10. Vamos agora então na prática, niete. Na prática, niete. Se nós formos na parábola do bom samaritano, Jesus pergunta, eles respondem. Jesus disse, respondeste muito bem. Respondeste muito bem. Agora vá e faça isso. E faça isso. Agora vá e faça isso. Há uma parábola aqui um momento em que um fariseu questionou, teve a murmurar sobre a atitude que Jesus teve nesse dado momento. Lucas, no capítulo 7, o verso 39 ao verso 47. Se lermos no livro de Lucas, no capítulo 7, vamos encontrar a seguinte mensagem. Vamos ler Lucas. Lucas 7, 39. Lucas 7, 39, 47. Diz assim: quando o fariseu viu isso, pensou assim:
Se este homem fosse de facto um profeta, saberia quem esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco o amor é mostrado. Pouco o amor é mostrado. Amados irmãos, isso só para mostrar que os fariseus, os mestres, os doutores da lei, no que concerne à lei, eram nota 10, sabiam responder, tinham tudo na ponta da língua no que concerne à lei. Mas na prática, niet. Nada, zero. Amados irmãos, voltando agora para Gálatas no capítulo 3, aqui, amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele exorta aos Gálatas a terem fé genuína no único que é digno de todo louvor e toda adoração, e que fez sacrifício real por toda a humanidade. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, removeu a maldição que pesava sobre a humanidade pecadora. Jesus Cristo, amados irmãos, ao morrer na cruz, ele removeu a maldição que pesava sobre mim, sobre você, sobre todos nós, sobre todo o homem. Pois ele se fez maldito para que a salvação viesse a todos os homens da terra. Jesus se fez maldito para que eu e você tivéssemos a salvação. Amados irmãos, vamos ler agora, conforme havia dito antes, vamos ouvir uma outra pregação do apóstolo Paulo, mas agora, desta vez, aos irmãos da igreja de Romano. Vamos ler Romano no capítulo 7. Vamos ler no Romano no capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos ler do verso 1. Vamos fazer uma leitura faseada. Vamos ler do verso 1 ao verso 8 e depois vamos ler o verso 12 e vamos pular para o verso 18.
Vamos começar do verso 1 ao verso 8. Mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele faz aqui a relação fé e lei, ou melhor, a relação entre a lei e a fé, a lei e graça. Vamos ouvir a pregação. Ele aqui usa um exemplo maravilhoso para explicar esta questão da lei e da graça. Vamos ler, amados irmãos. Começa assim. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto essa pessoa está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei, que a liga ao marido. De modo que, se ela viver com outro homem enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, eu e você, nós, acontece conosco. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei, vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo. E agora pertencem a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei, agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Vou dar aqui uma pausa, amados irmãos. Isso para dizer que aquilo que já havia dito antes, que é o pecado antes estava morto. E quando veio a lei, o pecado passou a viver. Há um ditado popular muito conhecido, todo mundo sabe. Estamos sempre a falar por aí, mas às vezes não pensamos, não pesamos do que é que estamos a falar. Mas estamos sempre a dizer, muitas vezes. Disse que aquilo que é proibido é o que mais apetece. O fruto proibido é o que mais nos apetece. Às vezes, eu me lembro quando estava no secundário, havia regras a se cumprir na escola. E havia locais em que os alunos não poderiam estar, não poderiam frequentar, não poderiam se aglomerar. E lembro-me que eu e os meus colegas, por existir aquela regra, aquela norma de que ali não podemos estar, e era o sítio em que mais nós queríamos estar. Parece que quando nos proíbem de fazer certas coisas, o nosso desejo é fazer aquilo. E é mesmo que funciona assim. O apóstolo Paulo, ele diz assim: se a lei não existisse, se a lei não viesse, eu não saberia que cobiçar é pecado. Então, porque a lei diz que não cobice, o que acontece é que nós
queremos, desejamos e cobiçamos aquilo que é do outro. Então, quando veio a lei, o pecado começou a viver. E quando o pecado vive, nós morremos. Nós estamos mortos. Quando o pecado vive, nós estamos mortos. Estamos mortos. Continuando. Onde é que eu parei? Olha, agora me perdi. Sim. Pois, quando vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agiam em todo o nosso ser e nos levavam para a morte. Então, quando o pecado começou a viver, nós morremos. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso, somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Obedecendo ao Espírito de Deus, amados irmãos. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber que é pecado. Foi a lei que me fez saber o que é pecado. Aquilo que estava a dizer antes. Pois eu não saberia que a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. Eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existisse a lei, o pecado é uma coisa morta. O pecado é uma coisa morta se não existisse a lei. A partir do momento que vem a lei, o pecado começa a viver. Porque antes da lei, o pecado estava morto. E as pessoas viviam. Mas depois que veio a lei, o pecado passou a viver. E quando estamos no pecado, estamos mortos. Estamos mortos. Amados irmãos. Agora vamos ler o verso 12 e o 18 para terminarmos com as nossas leituras. No verso 12. Assim, a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. O verso 18. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Quantas vezes queremos fazer o bem, mas por uma e outra razão vamos fazer o mal. Vamos acabar fazendo o mal. Amados irmãos, Deus, Ele ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Pela fé nele. A fé em Cristo
supera a lei. A fé em Cristo supera a lei. A lei condena e Jesus liberta. A lei condena, Cristo liberta. Cristo liberta. 2 Coríntios 3,16. 2 Coríntios 3,16. 2 Coríntios 3,6. Há bocado disse 16, mas não é 16, é mesmo 6. 3,6. Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita, mas o Espírito de Deus. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. A lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Amados irmãos e amigos, a fé em Cristo supera a lei. Eu sou o Tanda Antônio, o pescador de homens, e este foi mais um momento devocional de maneira a estarmos cada vez mais próximos de Deus. Até a próxima. Deus seja louvado. Amém.